Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do WCF Cast, aqui em São Paulo, nos estúdios da Compasso Colab, falando sobre o Festival Mundial da Criatividade e trazendo personagens da Organização Mundial da Criatividade. Eu sou o Lucas Foster, diretor-geral da Organização Mundial da Criatividade, e estou muito feliz em receber aqui nossa querida Edna dos Santos Duzenberg. Ela que hoje é nossa vice-presidente de Assuntos Internacionais e cofundadora da Organização Mundial da Criatividade, a quem eu tenho muito orgulho de ser sócio, fundador desse movimento, dessa comunidade global de lideranças criativas que fazem o Dia Mundial da Criatividade, o Prêmio Brasil Criativo e que estiveram reunidos essa semana aqui em São Paulo para o Festival Mundial da Criatividade, um evento que eu acredito que tenha atingido as expectativas de todos. Bom dia, Edna. E aí, o que você achou dessa edição do Festival Mundial da Criatividade? Primeiramente, quero dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui, de ter participado e ter visto que o festival, na verdade, eu acho que ele superou as nossas expectativas. E teve uma participação muito boa, uma participação ativa, as palestras excelentes, né? Todos os temas que nós discutimos são temas extremamente atuais, importantes para toda a discussão sobre a economia criativa do presente e do futuro. Então, eu acho que estamos de parabéns, tivemos uma equipe extraordinária, tivemos uma participação muito representativa de pessoas que vieram de todas as partes do Brasil, e isso eu acho que foi maravilhoso. Então, eu acho que o festival desse ano foi muito importante para mostrar a todos os brasileiros o potencial da criatividade no Brasil, projetos que estão transformando a vida de muitas pessoas e o cotidiano das cidades, né? Porque eu acho que toda essa discussão sobre economia criativa faz com que se repense a importância desse setor para revitalizar as cidades, para oferecer uma qualidade de vida melhor para a população, através da participação de eventos. Então, eu acho que nós estamos de parabéns por esse evento e eu acho que isso vai nos ajudar a consolidar cada vez mais a importância do festival para o Brasil e para o mundo, porque eu acho que agora que nós já apresentamos a criatividade brasileira para os brasileiros, a gente vai começar trazendo um pouco, mostrar para os brasileiros como a criatividade está sendo desenvolvida em outros países. Então, eu acho que foi o nosso marco, não só para os próximos 10 anos, mas eu acho que vai marcar toda uma nova fase para a economia criativa no Brasil. Muito bom. Bom, gente, a gente está gravando uma edição especial do nosso WCF Cast com a Edna dos Santos Duzenberg, porque vocês precisam conhecer a história da Edna e tudo o que ela fez pela economia criativa no Brasil e no mundo. É uma mulher brasileira poderosíssima do ponto de vista intelectual, cultural, social, as redes de relacionamento, tudo que ela conseguiu transformar nos anos em que esteve na ONU e agora na Organização Mundial da Criatividade. Mas acho que a gente precisa começar contando um pouco da sua história e como você chegou até a ONU. Tá. Bom, a minha formação é em administração e economia. Então, eu trabalhei já como economista, inicialmente na Companhia Vale do Rio Doce. Eu tinha feito uma especialização em economia mineral. E tive o privilégio de trabalhar na Vale do Rio Doce e, num período relativamente curto,
eu consegui, através de um professor, que foi meu professor de História do Pensamento Econômico, me falou que havia a possibilidade de uma bolsa para o mestrado em Paris, no Instituto Internacional de Administração Pública de Paris. Então, eles iam selecionar 3 pessoas no Brasil e... Só tinham 3 vagas. No final eram só 2, mas aí eu fui uma das 2 pessoas. Então foi maravilhoso, eu consegui uma licença na Vale do Rio Doce, que a Vale apoiou essa iniciativa porque a Vale tinha um escritório de representação em Paris e o departamento comercial na Bélgica. Sim. Então, como eu trabalhava na divisão comercial, a Vale achou uma boa ideia que eu fosse fazer esse curso. E, principalmente, como eu estava em Paris, eu continuava, na verdade, seguindo os relatórios do OCDE e mandando informações sobre o mercado de minério de ferro, que é uma das commodities mais importantes. Então, mesmo em Paris, você continuou vinculada Continuei à vinculada Vale. à Vale. Enfim, então fiz o curso, e um curso de Relações Econômicas e Diplomáticas. E no final desse curso nós tínhamos uma bolsa, uma viagem de estudos. E a minha viagem de estudos eu escolhi, na verdade, eu fui bem ambiciosa. Como sempre. Não me contentei com um único lugar. Então, a minha viagem de estudo, eu fui a 3 lugares diferentes. Primeiro, passei uma fase em Manchester, na Inglaterra, no departamento comercial, aí vendo as questões de comércio entre a França e a Inglaterra, porque a minha bolsa foi de Relações Internacionais no Instituto, mas, ao mesmo tempo, eu fiz um mestrado na Sorbonne, de Comércio Internacional. Ah, você fez um mestrado na Sorbonne? Também, E, então, as questões do comércio internacional. Então, eu tive essa fase de Manchester e depois teve uma fase para visitar as organizações internacionais em Genebra. Sim. E nessa visita, para mim, como funcionária da Vale do Rio Doce, a UNCTAD era uma das organizações que interessava bastante a questão comercial, e principalmente, porque aqui a gente está falando dos anos 80, onde se discutia muito a questão dos acordos internacionais de produtos de base. E minério de ferro não tinha acordo, mas a gente queria sentir como é que estava a questão das negociações comerciais. Então, eu visitei a UNCTAD e pedi para ter uma entrevista com o diretor do Departamento de Minerais e Metais, e uma daquelas coincidências, ele ficou muito impressionado quando eu soube que eu era brasileira, que trabalhava com minerais e metais, e principalmente que era da Companhia Vale do Rio Doce, uma das grandes mineradoras do mundo. Sim. Então, nós tivemos uma conversa e ele comentou comigo que eles tinham uma vaga disponível, que já estavam há quase 2 anos buscando preencher essa vaga, mas que eles queriam alguém com experiência nessa questão dos minerais e metais. Então, eu, na época, não... Foi um convite. Não foi bem um convite, porque tinha que passar por um processo seletivo, mas ele me alertou para isso. Ele disse, talvez você possa se interessar, se candidatar. Eu disse, não, muito obrigado, porque eu tenho que voltar no final do ano. Você eu tenho rejeitou que voltar a proposta. Brasil. Então, em princípio, eu rejeitei. Então, evidentemente, eu não sou aquela que sempre sonhou de trabalhar para um. Não, aconteceu. Mas o comércio sempre foi interessante. O comércio e as questões de desenvolvimento, esse era o meu objetivo. Sim. E, então,
nesse período. Mas ele disse, você preenche aqui, deixa alguns dados e depois você pensa com calma. E aí, quando passaram-se, sei lá, uns 3, 4 meses, eu recebi um telegrama de que eles estavam fazendo um shortlist. Telegrama? Na época, né? Porque eu sou da época do telegrama. E aí, chegou um telegrama da Suíça. Em Paris. Eu morava em Paris. Sim. Então, chegou em Paris, me convocando para uma entrevista. E então eu fui fazer essa entrevista e no final da entrevista tinha que fazer, a última entrevista era com o deputy secretário-geral da UNCTAD. Ah, olha só. E eu perguntei para ele, eu digo, qual é a minha probabilidade? Ele disse, você tem 20%. Porque temos 5 pessoas, 5 candidatos no shortlist, então você tem 20% de chance. Sim. Eu disse, ótimo, então. Mas aí saí de lá sem... Eu digo, tudo bem. Foi uma experiência. E aí voltei para o Brasil. Era bonito lá? Maravilhoso. Não, e eu fui, e quando eu fui, foi no mês de maio, então início da primavera. Isso em Genebra? Em Genebra. E tinha uma sala com a vista para o lago, e atrás se via os Alpes, né? E eu disse para ele, mas que sala, que vista maravilhosa. E foi quando ele falou, se você quiser ter essa vista, vem trabalhar aqui com a gente. Enfim, então eu passei pelo processo seletivo e depois fiquei nos 20%. Sim. Voltei para o Brasil, reassumi o trabalho na Vale. E a ideia da Vale, eu deveria ir depois para Bruxelas. Sim. Mas aí, enquanto eu tinha recomeçado na Vale... Isso no Rio de Janeiro. Voltei no Rio de Janeiro. Voltei a receber um outro telegrama. Mas esse foi mais importante. Foi anunciando a minha nomeação, porque passa por todo aquele processo que tem que ser aprovado em Nova York pela Assembleia Então, quando Geral. você tinha voltado para o Rio, já sem perspectiva desse resultado, chegou um telegrama confirmando a tua nomeação. Exato. E isso foi em que ano? Isso foi em 83. 83. Você foi... Aí eu comecei a trabalhar na ONU, enfim, então aceitei esse convite. E quantos brasileiros tinham lá em 1983? Pouquíssimos. Na verdade, éramos 2. 2 brasileiros? 2 brasileiros. O Brasil era subrepresentado. Eram 2 mulheres ou uma mulher e um homem? Eu e um homem. Sim. E éramos 2 brasileiros na época. E então eu comecei a trabalhar e passei a ter aquela vista maravilhosa, com a vista para o lago e para os Alpes. E, na verdade, foi um trabalho que eu entrei assim de coração. Inclusive por isso que eu tenho um doutorado que eu nunca terminei, na Sorbonne, né? Porque eu tinha feito todo o pedido para depois fazer um doutorado. E esse doutorado tem uma história interessante também, né? Esse doutorado também eu tenho umas histórias muito incríveis, porque esse Você ia dar continuidade, você fez o mestrado e daria continuidade na Sorbonne. Com as questões de meio ambiente. Sim. Então seria... discutir um pouco, a Vale tinha criado já o Departamento de Impacto Ambiental. Sim. Então eu ia ver um pouco o desdobramento desse trabalho, no sentido de como é que a gente pode conciliar o impacto ambiental com o desenvolvimento econômico de uma região. Que interessante. E então era todo um trabalho voltado para as questões ambientais na Amazônia, porque na época tinha o projeto Carajás. Sim, e tinha vários projetos repercussões internacionais. Da Vale e em Belém. Enfim, então eu ia fazer esse doutorado, fiz o projeto da tese
E tinha, evidentemente, um professor muito conhecido. Sim. Que, na época, uma mente era brilhante também, né? Na época, eu vou chegar ao nome dele, que aí vocês vão dizer, uau! Então, foi muito incrível, porque nada mais, nada menos que o professor Celso Furtado. Seria o seu orientador. Então, eu, como você, sou muito ousada e disse, professor, eu tenho essa tese. Ele disse, não, porque eu já estou cheio demais, tem muita gente. Mas aí eu comecei a conversar com ele e apresentei o projeto. Ele disse, olha, vou abrir uma sessão, mas esse tema realmente é um tema importante. Então, evidentemente, não era nada sobre economia criativa e educação. Isso era ainda estava... estratégia de desenvolvimento. Sim. Com base... Enfim. E aí ele aceitou, e eu fiquei muito feliz que ele aceitou a ser o meu orientador. Mas isso foi em, acho que mês de abril, alguma coisa assim. E aí, quando foi em junho, aí ele me telefonou dizendo que estava voltando para o Brasil. Sim. Então, foi quando houve aquela época como se chamava, processo de redemocratização, e ele estava voltando para o Brasil como ministro da Educação. Então, evidentemente... Enfim, então a tese, ele voltou. Eu passei para o professor Inácio Sachs, que faleceu o ano passado. Mas aí eu comecei a trabalhar na ONU, e aí não dava para ter uma dedicação para escrever a tese e fazer o trabalho. Porque quando eu cheguei na ONU, eu tive uma responsabilidade muito maior do que eu imaginava. Sim. Então, me deram toda a responsabilidade de minério de ferro e aço. Eu acho que esse momento de 30 anos na ONU, né, foram 30 anos trabalhando lá, quem olha de fora enxerga 3 fases. A primeira fase do minério de ferro, a segunda fase como chefe de gabinete e a terceira fase como chefe do programa de economia criativa. Exatamente. Você fez bem seu trabalho de casa. Isso foi exatamente isso. Então, eu trabalhei com a questão das commodities, né? E fiz um trabalho que eu fiquei muito feliz, teve muita repercussão. Na época, nós criamos um diálogo entre produtores e consumidores. Então, foi um trabalho de bastante impacto. Esses encontros entre produtores e consumidores reuniam quantos países? Ou quantas pessoas nesses encontros? Esses encontros... Eles aconteciam onde? Eles aconteciam na ONU, a cada ano. Em Genebra. Em Genebra. E era muito importante, porque era antes das discussões, das negociações de preço do minério. Sim. Então, era muito importante, tinha uma participação ativa da imprensa especializada, e nós tínhamos os grandes siderurgistas, né? Então, da Alemanha, do Japão, e todos os países importantes, produtores como consumidores. Então, foi um trabalho importante. Enfim, quando e chegou... Qual era o seu papel? O meu papel, eu era chefe do departamento de minerais e metais, e o meu papel foi realmente fazer análise de mercado, né? E no sentido de que principalmente os países produtores, que são a maioria de países em desenvolvimento, né? Com exceção da Austrália, tem a Austrália, Canadá, que também é um exportador, mas a maioria são países em desenvolvimento, e ajudá-los na questão da negociação dos preços, né? Porque o preço das commodities sempre foram muito baixos, e ajudar em todo o processo de acrescentar mais valor agregado e não exportar matéria-prima. Sim. E é muito interessante que eram encontros majoritariamente masculinos, né? E você tinha informações importantes que precisavam ser compartilhadas com todos para que pudesse haver uma clareza, né? Não tinham acesso à informação
tão organizado como a UNCTAD tinha, e quando você chegava na sala, todos paravam de falar, é isso? Porque né, a gente apresentava, tinha um relatório, fazia um relatório anual, e nós apresentávamos o relatório, as tendências do mercado, a tendência dos preços, a produção, capacidade de produção, enfim, um relatório completo. E realmente isso tinha bastante influência, porque antes das negociações de preço ajudava o poder de barganha dos países produtores, né, em negociar os preços. Então, era importante. E, principalmente, também eu criei um banco de dados que não existia na época. Ah, é? Com a Esse produção. banco de dados existe até hoje? Existe até hoje. E é atualizado todos os anos. Todos você criou esse banco de dados? Eu criei esse banco de dados lá. E quantos anos você organizou esses encontros? Reuniu esses players? Esse trabalho durou, eu acho que 12 anos, 10 anos. Então, porque eu fiquei nesse departamento até a chegada do Recupero, que ele chegou na UNCTAD em, acho, 96, não estou lembrada exatamente o ano. Então, quando ele chegou, ele ficou como secretário-geral, ficou ciente desse trabalho que eu fazia, mas ficou ciente também de que eu era uma brasileira. Sim. E me convidou para trabalhar diretamente com ele. Sim. Então, ele teve 2 termos de 4 anos, né? Ele passou 8 anos na UNCTAD, e nesse período, então, eu tive essa nova função, que foi maravilhoso, foi uma outra fase, mas primeiro que foi um privilégio trabalhar com ele, porque é uma pessoa que tem uma visão humanista, mas ao mesmo tempo muito estratégica, muito visionário, e fala manso, mas tem posições firmes. Sim. E foi um trabalho antes eu tinha um trabalho mais técnico, né? Mais voltado diretamente para a parte econômica, e depois passou a ser um trabalho muito mais político. Sim. Né? Então, isso foi de 83 a 95. E aí, em 95, com a chegada do embaixador Rubens Recupero, você assume o cargo de chefe de gabinete da UNCTAD como um todo. Isso. Que incrível, então, né? aí eu passo a ter uma visão geral mais direta, né? Quantas pessoas trabalhavam na UNCTAD? Ou trabalham? 500, acho que eram 520, hoje um pouco menos. Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. 520 pessoas. Porque a UNCTAD, ela é a ONU, ela faz parte da Assembleia Geral. Sim. Porque tem algumas agências da ONU que são agências. Sim. Então, é um pouco diferente, mas a UNCTAD ela é parte integrante da Assembleia Geral. Então, nós tínhamos realmente umas 500 pessoas na época, e foi um trabalho muito importante, porque aí a gente está discutindo todas as estratégias de desenvolvimento com todos os países, e aí são missões oficiais, e, enfim, então, na época estava se discutindo muito a questão da globalização, a liberalização dos mercados. Então, e foi um período de forte crescimento econômico no mundo inteiro, né? Muito. Foi um período muito importante. E nós tivemos vários momentos incríveis, inclusive na conferência, me fez lembrar, porque quando o Recupero, na fase do Recupero, nós tivemos, a UNCTAD tem uma conferência ministerial a cada 4 anos. E é nessa conferência ministerial que participam todos os países, né? Normalmente entre 150 e 170 países participam diretamente, e que nós discutimos realmente as estratégias de desenvolvimento. Sim. Como é que está o nível de investimento, as questões de investimento, tecnologia, comércio, formação, toda a questão da finanças, né? Políticas tributárias, políticas financeiras, enfim. E
Nesse período, nós tivemos 3 conferências. A primeira foi na África do Sul, em 96, que foi extraordinário, porque o Mandela tinha acabado de voltar e a África do Sul realmente tinha sido o início da abertura da África do Sul após o apartheid. Mas você conheceu o Mandela? Conheci, tive o privilégio de conhecer. E ele ficou mesmo? muito Isso eu amigo não do sabia. Recupero. Conheci, e foi muito incrível, porque a Conferência da UNCTAD aconteceu no Dia Nacional da África do Sul. Olha só! Então foi uma coisa emocionante. E todos os países foram. Nós vimos muito o número de presidentes, de chefes de Estado que participaram, pelo simbolismo e para trazer o apoio. Né? Isso. Então, a conferência na África do Sul foi muito importante. Então, teve vários momentos em que eu conheci muitos chefes de Estado. Mas o Mandela, especialmente. Então, aconteceu essa reunião de 96 na África do Sul. A reunião de 2000 foi na Tailândia, que teve também uma participação importante. E aí nós chegamos à reunião de 2004 no Brasil. Sim. E eu devo dizer que foi maravilhoso, porque o Recupero, como brasileiro, muito se empenhou politicamente para que a reunião acontecesse no Brasil e principalmente em São Paulo, né? Como ele é paulista. Mas antes da gente falar especificamente desse encontro em São Paulo, em que momento você foi transferindo o seu interesse das commodities, de algo extremamente tangível, para uma área tão intangível quanto a criatividade e a economia criativa? De 95 a 2004, o que mudou na tua percepção sobre o que viria a ser a economia criativa? O que mudou foi justamente isso. A partir do momento que eu trabalhava no gabinete, então eu tinha que ter uma visão muito mais ampla. E a premissa básica, realmente, a razão pela qual nós começamos a olhar esse setor é porque realmente nós vimos que, apesar da fase em que a economia estava crescendo no mundo todo, que havia globalização, liberalização, os países em desenvolvimento continuavam dependentes de commodities. Resumindo, na virada do século, no ano 2000, depois que nós tivemos a conferência da Tailândia, a gente começa a pensar qual vai ser o tema da próxima conferência. E aí tinha surgido, e evidentemente nós tínhamos o departamento das tendências econômicas atuais e futuras, e nesse período, evidentemente, a gente estuda tudo, quais são os livros que têm mais impacto, o que está acontecendo. E houve um estudo especial sobre indiscutindo o comércio, as discussões na OMC, Organização Mundial do Comércio, existia toda a discussão sobre os audiovisuais. E toda a questão dos audiovisuais, a questão dos direitos autorais. E, principalmente, nós começamos a ver que teve um caso, um estudo específico que marcou muito, que foi o impacto da música na Jamaica, principalmente o efeito Bob Marley, do reggae, que criou um gênero, criar um gênero musical, como nós criamos a bossa nova também, né? Criar um gênero musical, coisas que tiveram um setor que teve muito impacto, mas que, na verdade, o país se beneficiou muito pouco, porque a música ela é gravada na Inglaterra ou nos Estados Unidos, então são realmente as produtoras, né, as grandes gravadoras que recebem o direito autoral e o país se beneficia muito pouco. Ou seja, a Jamaica criou, mas não se beneficiou economicamente do que criou. Isso.
Então, esse foi um exemplo que deu um certo clique. E o John Hawkes tinha lançado o livro, né? Sim. E o meu trabalho como chefe de gabinete era pegar um pouco tudo, ler um pouco, selecionar o que a gente dá mais ênfase, não dá mais ênfase. E realmente nós vimos o livro do John. Que foi lançado em 2001. E era a ideia do John, como o nome do livro, era como se fazer dinheiro através das ideias. Sim, que é um livro revolucionário. E focou muito na questão dos direitos autorais. Porque sabe que o background do John é no audiovisual. É verdade. O filme, ele sempre trabalhou na indústria cinematográfica. Então, nós vimos esse livro, tínhamos isso, e nós víamos que realmente os países em desenvolvimento, nós vimos que não estava dando certo essa proposta mais clássica, sabe? Que você tem que passar pela fase industrial para você conseguir diversificar a economia. Sim, porque acontece, mesmo se nós pegarmos alguns países em desenvolvimento, na África, na Ásia, mesmo na América Latina, às vezes fica muito difícil até mudar de commodities. Por quê? Porque não tem infraestrutura, não tem mão de obra qualificada, não tem investimento. Então, por exemplo, nós acompanhamos um estudo também interessante, o do Quênia, que ia começar a fazer as exportações. Muitas vezes os países podem fazer exportações de frutas, de flores, mas não conseguem porque não tem energia. Sim, a infraestrutura para... Não tem transporte modal. Então fica muito difícil, porque eles não podem passar por esse processo tradicional. E, ao mesmo tempo, a gente estava vivendo a ascensão do digital, né? A internet já crescia. Então, foi tudo isso que aconteceu na virada do século. Nós tínhamos passado pela chamada sociedade da informação, com base na importância da conectividade, das tecnologias de comunicação e informação. Começa a vir a internet, os telefones celulares, e a gente começa a ter um modelo diferente de consumo, e a sociedade começa a se movimentar de outra forma, com o impacto de tudo isso. Interessante. Então, você acompanhava as tendências e via que, mesmo com crescimento econômico, os países em desenvolvimento não estavam se beneficiando desse desenvolvimento econômico e precisavam buscar alternativas que pudessem incorporar novas tecnologias e o talento humano para não depender de um investimento alto em infraestrutura, estrutura que apenas reproduzisse o modelo econômico do século XX. Ou seja, era uma proposta para a economia do século XXI. Exatamente. E você estava lá, protagonista e ousada. Exatamente. Então, realmente foi nesse contexto que a base, né? Porque a matéria-prima da economia criativa é a capacidade de imaginar, né? Sonhar. É a capacidade, é o capital intelectual. Exato. São as ideias e a capacidade de você transferir as ideias em um produto que seja um bem, um serviço, que tem valor, muitas vezes simbólico, cultural e econômico. Sim. E a grande novidade foi exatamente isso, porque até então as chamadas indústrias culturais, se pensava a cultura como a cultura por si. Sim, fora do processo econômico. Fora do processo econômico. Então, a grande mudança foi ver que todos esses setores culturais e criativos, eles também são uma atividade econômica. Sim. E o que acontece é que os governos não se davam conta disso. Essa questão passou muito despercebida a nível de definição de planos
o Plano Nacional de Desenvolvimento, estratégias de desenvolvimento, nunca tinha esses setores. E aí nós estamos pensando nos países em desenvolvimento que tem um setor muito forte de artesanato, de música, de festivais. A indústria de games ainda não era o que é hoje. Ainda não era o que é hoje, mas estava começando a ter uma tendência, né? Sim. Seria uma tendência, e a moda, né? Então, nós vimos que, na verdade, no caso da economia criativa, todos os países participam, e todos os países podem ter interesses. Evidentemente que é um setor muito abrangente, e dependendo da prioridade do país. Um país vai priorizar mais o audiovisual, o outro vai priorizar mais as questões de patrimônio. Claro. Vai diferenciar. Depende do que aquela comunidade preservou, construiu e valorizou ao longo da sua história. Exato. Mas que seria realmente uma, como é que se diz, uma chamada para que os governos começassem a perceber esses setores que passavam despercebidos e que tinham um impacto importante, e que são setores que geram muito emprego, renda, comércio, mas a gente precisava ter alguma coisa que mostrasse que as indústrias culturais não é somente a política cultural. Sim. Porque quando a gente fala de economia criativa, e aí começou a se pensar em trazer esse tema. E aí 2004. veio justamente a visão do Recupero, que ele concordou em trazer 3 temas que estavam fora, porque na ONU a gente segue os mandatos. Né? Então, o nosso mandato era sempre na área de comércio, investimento e tal. Mas esse setor, com essa nova visão, não tinha um mandato. Então, isso foi uma prerrogativa do secretário-geral trazer 3 temas novos. E esses temas são os temas que estão na pauta hoje, que foi, na verdade, a gente começou com indústrias criativas, depois que a gente ampliou o conceito. Indústrias criativas. A outra questão foi a questão da participação cada vez maior das mulheres. Então, foi comércio e mulheres. E a outra foi a questão da biodiversidade, comércio de biotrade e o impacto no meio ambiente. Então, esses foram os 3 temas que nós trouxemos para São Paulo como novidade. Agora, antes de falar sobre o Consenso de São Paulo, que é um documento importantíssimo que nós celebramos, inclusive, 20 anos aqui no Festival Mundial da Criatividade. Houve uma grande sorte por parte de todos os criativos que poderiam, a partir daquele momento, viver da sua produção, que foi você ter vivido a experiência com commodities e com minério de ferro, estruturado bancos de dados e frameworks que pudessem medir claramente o peso do comércio internacional de commodities, e essa tecnologia, essa habilidade, esse conhecimento técnico que você tinha, você conseguiu traduzir para algo extremamente intangível, que é a criatividade. Eu tenho certeza, e aí falo aqui da importância que a Edna dos Santos, do Zenberg, tem para todos que vivem da economia criativa, como a Compasso Colab, que está hoje aqui produzindo esse podcast, que se não houvesse esse aparato técnico com você, dificilmente tantos governos teriam acreditado nisso. Porque quando você foi apresentar as informações sobre a economia criativa, você conseguiu imputar as informações do intangível
numa base técnica extremamente objetiva. Então, essa foi a grande sorte que todos nós tivemos de você primeiro ter se interessado por esse novo mundo precioso, né? Porque quando a gente fala do intangível, o que é uma Tiffany sem o intangível da Tiffany? Só pelas pedras, talvez não tenha tanto valor quanto ela tem com a sua marca. Mas o fato de você ter conseguido traduzir a informação para governos que não conheciam isso em detalhes, né? Exatamente. Eu acho que, para a gente falar realmente, quer dizer, qual é o papel da UNCTAD? O papel da UNCTAD é fazer uma análise econômica, fazer estudos objetivos que assista os governos na formulação de políticas públicas para reforçar a economia e acelerar o desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo. Sim. E, então, o que aconteceu? Ou seja, zero espaço para blá, blá, blá. A gente tem que apresentar argumentos sólidos, né? E estudos econômicos. Você vê, até hoje as pessoas falam, realmente é um setor dinâmico. Mas a gente fala que setor dinâmico, nós fizemos estudos demonstrando, fazendo uma análise comparativa de vários setores e que vimos que realmente as indústrias criativas, em particular, é um setor um dos mais dinâmicos do comércio internacional. Ou seja, você concluiu isso com os seus óculos do minério de ferro. Quer dizer, ajudou bastante, né? Mas, evidentemente, a importância dos dados, realmente, para que você tenha dados empíricos. E você não tinha dúvidas ali? Eu não tinha dúvida que realmente é um setor que é muito importante para todos os países, independente do grau de desenvolvimento. Sim. E aqui tanto se interessa os Estados Unidos, a França, quanto se interessa os países, o Senegal então, e foi uma países descoberta intermediários econômica. como o Brasil. Então, realmente, e é por isso que desde o início, quando... Enfim, deixa eu falar um pouco. A conferência acabou em 2004. Sim. E como nós tivemos como resultado da conferência o Consenso de São Paulo, isso. Então foi o momento em que a ONU recebeu o primeiro mandato para realmente analisar a questão das indústrias criativas e ajudar os países a fortalecer, a proteger e se beneficiar desse setor para acelerar o desenvolvimento. Então, esse é o recado que nós recebemos. Ali foi o Então, terminando a conferência, eu fui nomeada, porque não existia nada, era uma coisa nova, que a gente tinha que começar do zero. Sim. Tá? Principalmente porque é um conceito novo. E nós trouxemos, em 2004, durante a conferência, nós convidamos o John Hawkins. E o que foi importante nessa conferência aqui em São Paulo foi que, pela primeira vez, nós tivemos ministros da cultura participando da conferência. Porque nas conferências da UNCTAD, normalmente, é ministro do comércio, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, finanças. Mas, pela primeira vez, nós temos que levar o ministro da cultura. E, na época, nós tínhamos um ministro da cultura aqui no Brasil, Sim. que vinha do setor, né, Gilberto Gil, um músico que, no instante, percebeu a importância de tudo isso. Então, foi muito importante também que isso acontecesse aqui e que tivessem ministros da cultura, pela primeira vez, se dando conta que a cultura também é muito importante. Evidentemente que o Gil sabia, porque ele, como artista, ele viveu do trabalho dele como artista. Mas a maioria dos países não se davam conta. E o que acontece? Normalmente, o Ministério da Cultura é o que tem o menor budget. Sim. E é por isso que nós dizemos, quando nós falamos de economia criativa, a gente não está falando só da cultura. E foi aí que eu entrei com os estudos, eu cheguei e as pessoas dizem, como é que se define a economia criativa? Eu digo, a economia criativa a gente não define, existem características
Primeiro, eu disse desde lá, eu acho que é um conceito em evolução, mas nós vimos a economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento. Porque quando a gente olha a economia criativa, nós estamos querendo entender essa interface entre a economia, a cultura, a tecnologia e o impacto em termos dos aspectos sociais, a questão da inclusão, da coesão, a questão da diversidade cultural. E isso é muito importante na economia criativa, porque a diferença da economia criativa e um mercado como o mercado de commodities, em commodities, todo mundo está vendendo um produto específico. Sim, tabelado. Na economia criativa, a beleza da economia criativa, a força da economia criativa é que cada produto é único. Isso. Porque ela incorpora a criatividade, ela incorpora a identidade cultural do país, né? Porque eu acho que a criatividade ela é fruto da combinação da educação, da nossa cultura, do acesso à informação. Esses três fatores são muito importantes. E habilidades ancestrais. Exatamente. Isso é a cultura, né? E aí você tem desde dos saberes tradicionais, o patrimônio, as artes, enfim. Então, isso faz parte da cultura. Então, eu acho que é a combinação de tudo isso que fortalece a nossa capacidade criativa. Sim. E que nós precisamos de realmente, quando se pensa na economia criativa, como a gente está vendo essa interface, a gente precisa também ver o que pode fortalecer a economia criativa. E nós temos o chamado... Eu criei um modelozinho que está no relatório, que a gente fala do nexus criativo, que é muito importante. A gente precisa de investimento, precisamos, a partir de investimento, adquirir tecnologia de ponta, né? Porque hoje, por exemplo, se a gente não consegue produzir conteúdo digital, é muito difícil, inclusive, promover os produtos criativos que se produzem. Mas antes da gente falar dos relatórios, então vamos só fazer uma consolidação aqui do início dessa terceira fase. Então, em 2004, acontece em São Paulo a 11ª Conferência da UNCTAD, liderada pelo Recupero, onde ministros da cultura participaram pela primeira vez e onde você apresenta a proposta do mandato das indústrias criativas para a construção de um arcabouço de desenvolvimento da economia criativa mundial. Em 2004, então, há 20 anos, governos do mundo inteiro assinaram o Consenso de São Paulo. E, a partir daí, a economia criativa entrou nas políticas de desenvolvimento das Nações Unidas e esse Consenso de São Paulo foi celebrado durante o Festival Mundial da Criatividade aqui em São Paulo, em setembro de 2024, com a presença do Rubens Recupero, uma cerimônia emocionante, né? Que depois vocês podem buscar mais informações nos nossos canais e nas nossas redes sociais, mas foi um momento de reencontro entre Edna dos Santos Duzenberg e Rubens Recupero, onde a gente homenageou os dois por esse marco na história da economia criativa mundial. Então, só para reforçar que São Paulo é o marco zero da economia criativa mundial, com a assinatura do Consenso de São Paulo em 2004. Por isso que o Festival Mundial da Criatividade nasceu com tanta potência aqui na nossa cidade. E aí, Edna, você assume como chefe do programa de economia criativa e começa a estruturar os relatórios. Quantos relatórios foram criados e qual a importância desses relatórios na história da economia criativa? Foi muito importante, primeiro, toda a questão de se pensar na estrutura organizacional desse programa. Porque, na época, não se falava de economia criativa
E foi um dos primeiros programas do mundo, não só na ONU, mas no mundo. Na Inglaterra já existia a Task Force, mas era de indústrias criativas. Mas nós queríamos ver justamente a economia criativa, que se precisa realmente esse vínculo, né? Pensando mais na questão dos países em desenvolvimento e que tem vários setores que não são diretamente dependentes de propriedade intelectual. Né? Você tem toda a questão do patrimônio, do folclore, das artes populares, enfim. E toda a questão que a gente sabe nos países em desenvolvimento, uma grande parte da economia criativa está no setor informal. Sim. Então, é uma outra abordagem. Então, por isso que nós precisávamos realmente ter uma estrutura forte no programa e começar o trabalho a partir do zero. A conceitualização, a classificação e, principalmente, começar a ter dados de cada um dos países, né? Então, tivemos questionários enviados para todos os países, mas como os países enviavam dados sobre o comércio internacional, então eu digo, bom, a gente tem que começar a ter números. E isso foi muito importante. Então, comecei todo o processo para nós criarmos o primeiro banco de dados universal sobre economia criativa. E isso a gente, quando fala de indústrias criativas, nós estamos falando de 12 a 15 setores, né? Depende de como cada país classifica. E estamos falando de bens e de serviços. Então, foi um trabalho importante, intenso. Então, nós lançamos o primeiro relatório 4 anos depois, na conferência da UNCTAD na próxima, que aconteceu na África. Aí o Rubens Recupero já não estava mais. Não, o Rubens Recupero, em 2004, ele saiu da UNCTAD. E aí você seguiu. E para mim, realmente, foi uma nova fase, um novo desafio. E realmente eu fiquei muito feliz de ter descoberto esse tema, justamente pelo desafio que tinha que começar do zero. Né? Então tinha, mas ao mesmo tempo eu tive muita abertura, porque como tinha que começar, eu tinha que me movimentar e contactar os países, enfim. E como era a receptividade dos países? Mas não só dos países, mas também eu tive uma função importante, porque nós criamos uma task force, interagência. Então, nós trabalhamos, convidamos a Unesco, o WIPO, UNDP, ITC, nós criamos um grupo de trabalho e eu fui como é que se diz? Chairwoman, né? Sim, presidente. Presidente desse grupo de trabalho. E foi muito importante, porque nós precisávamos de informação de todas as organizações também. Então, foi um trabalho bastante revolucionário, porque era uma coisa nova. Foi muito importante também a gente ter esse grupo de trabalho para ajudar uma certa coerência na abordagem do tema entre o sistema das Nações Unidas como um todo. E nós tivemos uma parceria, em especial, com o UNDP, com o PNUD. Sim. E então fizemos esse primeiro relatório, que foi um relatório importante, estou falando de 400 e poucas páginas, e que virou realmente a referência mundial sobre a economia criativa. Mas o objetivo maior desse trabalho era justamente sensibilizar os governos de que realmente nós estamos falando de um setor importante. E foi onde nós tivemos os primeiros números da economia criativa, porque a gente não consegue sensibilizar um governo se ele não sabe qual é o impacto na balança comercial, qual é o impacto na criação de empregos, né? Você precisa ter dados. E então foi muito importante nesse sentido.
Então, na época, nós fizemos primeiro o passo e criamos esse banco de dados, e esse banco de dados, ao longo dos anos, tem se aperfeiçoado. Então, também há um banco de dados criado por você, foi eu criei. Tanto do minério de ferro quanto da economia criativa. O banco de dados foi muito importante. E no banco de dados foi importante porque é um dado que fica, as pessoas podem consultar na internet. No relatório, a gente explica os países como fazer o perfil de cada país, para eles saberem quais são os setores que têm uma participação mais importante, esses produtos, para que mercado eles vão. Então, a partir daí, você começa a ter dados que ajudam na formulação de política. E você gostava de fazer tudo isso? Claro. Sempre amei e sempre dei muita sorte, né, Papai do Céu? Obrigado, porque eu sempre trabalhei em temas que tocavam o coração. E o que sua mãe achava, assim? Ela sabia o que você estava fazendo? Muita gente não entendia direito. E eu viajei o mundo inteiro para falar disso, né? Isso aqui é verdade. Tem um clube. Conta um pouco desse clube que, de repente... Não. Muito legal. Mas a questão de viajar o mundo inteiro, porque quando nós lançamos o relatório, era muito importante que os governos se dessem conta da importância da economia criativa e começassem a priorizar. E foi o que aconteceu. Então, eu viajei em muitos países, né? Em todos os continentes, porque havia um interesse geral, e continua, né? Sim. E os países começaram a olhar a economia criativa e começar a priorizar. Mas é verdade que você viajou mais de 100 países? Não, mas isso não foi só com a economia criativa, Sim, isso é na vida inteira. Mas chegar a mais de 100 países não é para qualquer um, hein? O sonho, acho que de muita gente, é viajar a mais de 100 países. Agora, quando você chegava com o relatório e apresentava que havia uma alternativa de desenvolvimento que levava em consideração os valores culturais, a essência daquele povo, como você era recebida? Era sempre um desafio, né? E quando a gente fala de economia criativa, uma das principais conclusões do nosso relatório é que, para reforçar a economia criativa, nós precisamos de políticas concertadas, interministeriais, né? Porque não é só política desenvolvida pelo Ministério da Cultura ou pelo Ministério do Trabalho, porque em muitos países... E aí é muito interessante, porque dependendo dos países, o interesse vem da parte de vários ministérios ou de um ministério específico. Por exemplo, para muitos países, a economia criativa tem um grande apoio dos chamados Ministérios da Juventude, né? E das questões sociais, porque através da economia criativa a gente atrai muitos jovens que são atraídos pelo setor e é um setor que realmente pode proporcionar emprego e o fato da gente respeitar o trabalho da criatividade, né? É a história dos grafiteiros, é a história dos jovens que estão fazendo hip-hop, que às vezes não são levados a sério. Então, a nossa missão é dizer, isso também é uma contribuição. Nossa! O artesanato é importante. Então, sabe, vamos trazer o artesanato. Isso muda até a maneira como um pai enxerga um filho. Porque no momento que o pai tem a informação de que isso é economia criativa, ele pode enxergar o trabalho do filho de uma maneira diferente. Ou as habilidades do filho. Respeitar as habilidades, né? Respeitar as habilidades. Isso é muito importante. Porque eu acho que a economia criativa ela tem essa questão de transformar as ideias, mas ela precisa também ter a capacidade de aproveitar as oportunidades, né?
Então, é muito importante você ter essa percepção de que você está falando de um setor, e esse setor, e principalmente, por exemplo, eu acho a questão do artista e do profissional criativo, pelo fato que muitas vezes ele não é levado a sério. Exatamente. E o que a gente queria mudar nessa discussão é justamente a ideia de que um artista plástico, um pintor, um músico, tem que ser chofer de Uber para sobreviver e fazer a pintura dele num tempinho como um hobby, quando, na verdade, a pintura é a profissão. Exatamente. Né? Então, eu acho isso muda tudo. Então, eu acho que é essa percepção de que todos esses setores eles dão uma contribuição importante e eles têm todas muitas externalidades, né? Porque você vê, quando a gente faz um festival em São Paulo, que a gente atrai pessoas de todo o Brasil para vir a São Paulo, lucra também o turismo, Sim. o setor hoteleiro, o setor de transporte, gastronomia, os restaurantes. Então, realmente é um setor que ele tem um impacto importante, por isso que a gente diz, a nível micro e macro na economia como um todo. Sim. Então, por isso que nós falamos de estratégia. Então, a ideia da economia criativa como estratégia de desenvolvimento, ou como um novo paradigma do desenvolvimento, ela vem através dessa compreensão, porque é muito mais do que fazer dinheiro das ideias, é impulsionar a economia, e principalmente impulsionar a economia, promovendo também inclusão, promovendo educação, promovendo diversidade. E um desenvolvimento muito mais humano, né? Você trabalhando diretamente com as pessoas, pensar nas questões ambientais. Então, é um todo, é uma visão. Sim. Então, por isso nós chamamos de estratégia. Então, por isso a importância para poder conversar com os governos sobre tudo isso. Claro, não é? Com certeza. Então, às vezes eu era recebida pelo Ministério da Cultura. Por exemplo, um exemplo extraordinário que eu tive, que é um dos grandes exemplos de sucesso hoje em dia da economia criativa, é a Coreia do Sul, né? A República da Coreia. E lá, o setor mais importante realmente é tecnologia. Realmente a Coreia do Sul, nos últimos anos, se tornou uma potência da economia criativa, né? Mas o resultado não caiu do céu. Não, foi construído. Tem políticas públicas, tem uma política muito forte do audiovisual. Sim. Toda a questão de incentivos do setor, tem questão de cotas, para a gente ver os filmes, eles conseguiram se passar para o mundo inteiro. O K-pop, né? Mas a última vez que eu estive na Coreia do Sul, eu tive o privilégio, na época, a presidente era uma mulher, e foi incrível. E eles estavam fazendo também toda essa reflexão da passagem da economia criativa, a importância para as cidades, não só as cidades criativas, mas as cidades inteligentes, né? Essa transição para a economia verde, onde é que a economia criativa entra em tudo isso, mas o polo era justamente também, o grande objetivo deles era ter cada vez mais uma participação maior no prêmio de Estocolmo, no prêmio Nobel, e nas áreas vinculadas à ciência. Então, realmente, a ideia de que, quando nós falamos de economia criativa, a gente também não está falando só das indústrias criativas. Isso é muito importante, porque a nossa definição, as indústrias criativas estão um pouco no coração da economia criativa, mas a economia criativa é muito mais abrangente. Sim, a própria isso. biotecnologia. E a gente quer, hoje em dia, a gente fala de criatividade em todos os setores, Sim. seja na ciência, seja nos negócios, e todos esses avanços, né? Neurociência, as criptomoedas, tem muita coisa. Sim. Mas é interessante porque, quando eu olho o relatório, o último,
que foi de 2010. E hoje está tudo lá, toda essa questão da influência cada vez maior das redes sociais, das moedas alternativas, né? Que também é uma coisa que está crescendo. Então, o que eu acho extraordinário na economia criativa é que ela vai evoluindo em função do avanço tecnológico, né? Então ela vai caminhando passo a passo e ela vai se moldando. Mas a razão de eu estar muito feliz de estar aqui é justamente isso, porque eu sinto que foi uma passagem de trazer o passado para o presente e relembrar toda essa base, né, que aconteceu em 2004 e ver como esse tema evoluiu nos últimos 20 anos. E hoje eu estou aqui com você, muito feliz de fazer parte da Organização Mundial da Criatividade, onde nós estamos querendo ver realmente a criatividade em ação, em movimento, como é que ela está transformando, quer dizer, a gente sair da teoria e passar para a prática. E eu fiquei muito feliz de ver todo esse trabalho que estava acontecendo aqui no Brasil, porque realmente eu morei fora do Brasil muitos anos, e me dar conta da importância da economia criativa nos 4 cantos do país. E é isso que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse movimento e me nutrindo com esse movimento e dando o melhor da minha contribuição para esse movimento, que eu quero que essa comunidade cresça cada vez mais e que a gente tenha a capacidade realmente de, através da criatividade, da inovação, do empreendedorismo, realmente ajudar a um avanço do nosso país, mas um desenvolvimento que seja inclusivo, que a gente traga essa juventude, né? E justamente respeitando as realidades locais. Eu acho isso muito importante, porque a economia criativa não tem uma receita única, não é uma receita de bolo. E é isso que é bonito, porque a gente tem que olhar e definir quais são as prioridades, qual é a nossa identidade cultural, como é que a gente pode, uma outra, não só das recomendações do relatório, mas nós percebemos que a economia criativa ela só pode realmente funcionar bem. Não depende só de políticas públicas que venham de cima para baixo. E a base da economia criativa sozinha também, ela tem uma certa dificuldade de chegar. Então, a gente precisa se encontrar no meio, fazer essa ponte. E o que é mais interessante é que nós estamos falando de um setor que ele precisa de flexibilidade, precisa ser aberto, precisa ser participativo. E o mais importante, por isso que eu estou muito contente da maneira como nós estamos trabalhando, né? Porque é um movimento independente, é um movimento que você tem a participação ativa da sociedade civil. Nós somos a sociedade civil. A gente tem as empresas participando, né? Então, a gente não está trabalhando só com o setor público. Então, o setor público é o setor privado. Sim. A gente trabalha com a academia, né? Porque a gente precisa evoluir no conceito. Então, você tem essa gama de agentes que fazem com que a economia criativa possa prosperar. Então, é por isso que eu estou muito feliz com o nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando com todos, com o setor educacional, né? E a questão da educação é a base da economia criativa. A criatividade fortaleceu o potencial criativo do nosso país, então nós precisamos trabalhar muito com os educadores, precisamos trabalhar muito com as universidades, né? Repensar um pouco os currículos das universidades para justamente ver a economia criativa de uma forma multidisciplinar, porque o grande problema realmente
era que as pessoas que estão trabalhando, que estudaram artes, não comunicam com as pessoas que fazem direito. E aí o que acontece? Você estudou as artes, mas você não entende muito o funcionamento da legislação, fazer os contratos, né? A questão do empreendedorismo, né? Você precisa ter um plano de negócio, você precisa ter uma estratégia de vendas. Então, é muito importante tudo isso. Então, a gente tem que trabalhar junto com as universidades. Eu fiquei muito feliz, eu fui convidada a participar em algumas universidades aqui do Brasil, vendo que o pessoal está repensando o currículo. Foram criados vários cursos de master, né, mestrado em economia criativa no país. Então, eu acho isso já ajuda a formar, a ter uma nova visão e que a gente precisa incorporar tudo isso. Então, por isso que eu acho que o nosso trabalho é muito importante. Eu acho que a gente precisa ter um apoio governamental e como nós tivemos aqui o apoio da Secretaria de Cultura a nível estadual, da Prefeitura a nível municipal, né? Tivemos a participação, e você vê como é multidisciplinar, que nós tivemos o apoio diretamente de 3 secretarias, Relações Internacionais, Cultura e Turismo. Exatamente. E pode ter de várias outras. E no desenvolvimento Rio, econômico. Desenvolvimento com econômico. A DESAMPA. E, por exemplo, no Rio tem uma Secretaria de Juventude que está muito interessada. Então, por isso que nós falamos que realmente precisa de políticas disciplinares. Então, é muito importante a gente ter essa aliança com o governo, mas a gente ter flexibilidade de ação e trabalhar diretamente com a sociedade civil, com os profissionais criativos e realmente criar todo um processo de valorização da criatividade em todo o país. E as pessoas antes pensavam que políticas de cidades criativas são só nos grandes centros urbanos, e não é. Não. A economia criativa ela pode ser até mais importante em pequenas cidades rurais, porque eles não têm muitas outras opções. Então, a gente tem que ir lá e descobrir. É a partir de onde, né? Então, eu estou vendo assim com muita felicidade. Por exemplo, eu acompanhei um pouco de perto agora, o ano passado, eu fui convidada aí ao Mato Grosso do Sul. Então, eles começaram toda uma política de economia criativa, que foi maravilhosa. Fizeram uma tiveram lei... vencedores no Prêmio Brasil Criativo. Exatamente, uma lei de economia criativa, né? Então, isso é muito bonito, a gente vê como as questões estão avançando a nível estadual, a nível municipal e a nível, inclusive, de pequenas cidades, como nós tivemos os exemplos no Dia Mundial da Criatividade. Exatamente. Que eu fiquei impressionada, porque nós tínhamos 55 cidades mostrando o que a economia criativa está fazendo localmente. E um trabalho que teve uma repercussão enorme, teve um impacto incrível. E agora nós vamos ter o dobro de cidades o ano que vem. Então, isso é justamente ver a importância, quer dizer, como a economia criativa, a partir da base, ela pode acelerar o desenvolvimento em todo o país. E eu acho que o nosso trabalho está contribuindo muito para isso. Eu tenho muito orgulho de estar aqui agora nessa nova, com esse novo papel, né, com essa outra camisa, com a camisa da Organização Mundial da Criatividade e justamente promovendo esse trabalho, incentivando, e nós esperamos que assim a gente realmente possa ajudar na transformação desse país, que a gente consiga construir um Brasil melhor, mais criativo, mas ao mesmo tempo mais inclusivo e que tenha, que a gente consiga passar a ideia que a contribuição de todos esses profissionais da criatividade, seja nos diversos domínios, seja na área dos audiovisuais, da moda, da comunicação, enfim, mas também precisamos de criatividade nos negócios, porque hoje, quando a gente discute criatividade, a gente pensa em usar a criatividade
para a busca de soluções de problemas do nosso cotidiano. Sim. Né? E eu tive uma alegria imensa de ter sido nomeada presidente do júri do Prêmio Brasil Criativo. E foi uma experiência, para mim, foi uma aula de brasilidade, né? No sentido de que nós tivemos mais de 300 projetos vindos de todo o país e descobri projetos incríveis, né? Muitos projetos que viram a questão da ancestralidade, muitos projetos que realmente estão muito engajados no impacto social, impacto ambiental, e muitos projetos bem sonhadores. Eu te contei a história das bolas de sabão, né? É incrível fazer sonhar as crianças. Vimos projetos lindos, né? de resgatar, fazer pesquisa sobre sabores antigos e trazer a questão da farinhada, né? Farinha de mandioca e novos sabores de sorvetes. Foram trabalhos extraordinários. Vimos um projeto que muito me impressionou, que inclusive ganhou o prêmio, sobre a moda, pensando nas pessoas com deficiência, que precisa de uma moda toda especial, né? Então, sabe, eles vinculando vários componentes, né? Você incluindo criatividade, sustentabilidade e realmente a busca de uma melhor qualidade de vida, independente do domínio. Então, isso para mim também eu fiquei extremamente feliz, e eu acho a ideia do prêmio também muito importante, né? No sentido da gente promover todos esses trabalhos, dar visibilidade a tudo que está acontecendo em todo o país, e depois, principalmente, porque essas histórias vão ser transformadas num documentário. Então, eu acho isso muito importante, depois não só mostrar o que o Brasil está fazendo na área de criatividade para os brasileiros, mas que isso seja exposto internacionalmente e a gente utilize um pouco mais a economia criativa como nosso soft power para melhorar a imagem do nosso país, que nem sempre é muito positiva. E eu acho que a nossa cultura e a criatividade pode nos ajudar muito a mostrar o lado bom do Brasil. Que delícia esse papo, muito bom escutar a Edna falar com tanta paixão, né, e com tanta liberdade. Acredito que muitos ouvirão mais de uma vez essa conversa para aprender. Eu acho que foi uma grande aula, e eu penso que durante toda essa jornada, nós chegamos até aqui, 2024, para começar um novo ciclo, né? O ciclo da Organização Mundial da Criatividade. E eu queria saber o que você espera. Vamos colocar um intervalo de 10 anos. O que você espera que em 2034 a gente enxergue de transformação realizada pela Organização Mundial da Criatividade? Uau! Eu acho que o impacto que nós estamos tendo, ele vai ter um efeito multiplicador. Primeiro que a gente está trabalhando nas bases, né? Tem as cidades. E essa comunidade criativa, eu acho muito importante porque, como são vários setores, a gente tem uma comunidade, criar todo esse network. Isso vai fazer com que essa comunidade criativa ela vá se expandindo e que as pessoas vão tendo cada vez mais informação de como isso está impactando a vida delas. Então, eu vejo, às vezes a gente precisa um pouco de paciência, né? Porque as ideias elas levam um tempo a elas serem absorvidas e elas começarem a ter impacto. Sim. Então, hoje, quando eu vejo, olhando os 20 anos, quando a gente lançou isso, que principalmente na América Latina tinha um certo ceticismo,
porque achavam que economia e cultura eram antagônicas e, na verdade, caminham juntas, né, para o desenvolvimento. Então, eu vejo daqui a 10 anos a gente vai estar num mundo que é difícil de imaginar hoje, com a inteligência artificial, né, com todos esses avanços tecnológicos que cada dia vão ter mais impacto na nossa vida. E eu acho que é aí que é muito importante a gente falar de economia criativa, de pensamento criativo, de visão crítica, de espírito de equipe, de colaboração, criativa. De liderança criativa. E eu acho que nós estamos no caminho certo, né? E através do nosso curso de formação, que eu acho extraordinário esse programa. Então, o que eu vejo esse programa expandindo e fazendo o que a gente tenha hoje. Nós temos... Esse ano formamos 50, 60 pessoas, né? Sim. O ano que vem espero que seja mais do dobro. E que seja em um crescente. Sim. E que isso realmente possa impactar no nosso dia a dia. E que isso ofereça, abra portas, abra novos horizontes. E por exemplo... Eu tive a oportunidade de conversar com algumas... por exemplo, eu vi muitas mulheres, muitos projetos de mulheres que são empreendedoras criativas. E isso eu acho extraordinário, porque isso está abrindo um espaço. Então, eu vejo daqui a 10 anos, esse vai ser o caminho, o nosso caminho. E principalmente quando a gente vê as mega tendências, né? O futuro do trabalho. Então, a gente sabe que já estamos tendo um impacto muito importante no tipo de formação, nas habilidades necessárias para se entrar no mercado de trabalho. E muita coisa está se repensando. Então, eu vejo... nosso trabalho cada vez mais tendo um impacto, vejo a gente tendo uma participação expressiva não só no Brasil, mas no mundo, com algumas, tendo o Brasil apresentando esse... como principal polo, mas vejo essas ideias se expandindo, repercutindo, como é o fato da gente começar. Tivemos a nossa primeira parceria internacional com Portugal. E então eu vejo que a gente está no caminho certo e que a economia criativa vai cada vez ter um papel maior, tanto política como economicamente. Nós vimos isso, inclusive, com o efeito da pandemia. Sim. Né? Porque o efeito da pandemia foi uma ruptura muito importante, né? Em tudo que estava acontecendo. Então, de repente, a gente passou do contato diário para isolamento social, distanciamento social, foi muito difícil. Mas, se nós olharmos, o que nos ajudou a enfrentar a crise foi justamente a criatividade e a digitalização. Com certeza. A criatividade saiu da pandemia muito mais fortalecida. Muito mais reforçada, inclusive politicamente. Né? Politicamente. E a ONU criou o Ano Internacional da Economia Criativa. Essa discussão do G20, eu participei de reunião do G20. Nasceu a Organização Mundial da Criatividade. Exatamente, mas, por exemplo, toda essa discussão do G20 a gente já vem falando há algum tempo. Claro. Mas, às vezes, leva tempo para se materializar. Leva. Né? Então, agora, realmente entrou de forma mais definitiva na pauta. Foi criado o Ano Internacional da Economia, da Criatividade, que foi reforçado com as nossas atividades aqui, que é uma maravilha. Né? E eu acho que cada vez mais vai haver um interesse, e já vimos que realmente, eu tenho dados, né? Já
se transformou em setor prioritário para várias políticas nacionais. Inclusive, eu mencionei na Coreia do Sul. Sim. Né? Mas são vários outros países. E que muitos estão repensando. E é muito interessante, porque a gente vê nos 4 cantos do mundo. Né? Eu falei para você, eu estou indo na próxima semana a 3 países na Ásia Central, todos têm interesse em começar a aplicar uma política nacional de economia criativa para reforçar o setor. E depois? E depois vou estar indo nos Estados Unidos. Então, sabe, vai desde os países... Eu estou indo à França, depois então, México. Então, eu acho que nós estamos levando isso, e principalmente esse exemplo do Brasil, que eu acho muito importante. Então, eu acho que o nosso trabalho vai ter uma repercussão cada vez maior, não só a nível nacional, como internacional. Muito trabalho pela frente, então? Vamos arregaçar as mangas. E mãos à obra? Mãos à obra. E realmente esse trabalho tem que ser o trabalho de toda uma comunidade. Então, na verdade, o que a gente quer é que a nossa visão seja uma visão compartilhada. Exatamente. E é a partir daí que a gente vai fazer a diferença, porque somos nós, incluindo todos vocês, né, que vamos fazer essa diferença. E é isso que eu estou contente, a gente ter essa voz direta com a comunidade criativa e que essa comunidade criativa cada vez tenha uma participação e que a gente consiga realmente ajudar a transformar a vida de cada um de vocês, como a minha. E é um setor que a gente se apaixona, né? E é muito importante isso, porque são setores que as pessoas trabalham com muito maior satisfação, porque é muito estimulante, né? E a gente está sempre querendo se atualizar, porque falar de criatividade e inovação é um desafio enorme, porque todo dia tem coisa nova, tem coisa nova acontecendo. E daí a importância do chamado aprendizado contínuo. Né? A gente está sempre aberta para aprender um pouco uns com os outros e se acrescentando e evoluindo a cada dia. Está orgulhosa? Muito. Missão cumprida? Missão cumprida e caminhando. Para essa edição, né? E caminhando, né? E agora já estamos pensando, começar 2025. A pensar no que vai acontecer o ano que vem. Então, eu acho que agora esse trabalho precisa já vai se consolidando e precisa se expandir cada vez mais para ter um impacto cada vez maior. Obrigada, Lucas. Muito bom estar com o Lucas. E eu estou muito feliz da gente estar junto nessa parceria e nesse desafio maravilhoso que estimula. A gente acorda todo dia de manhã cheio de ideias e feliz da vida. Então, isso eu acho muito bom. Muito obrigado. Em nome de toda a nossa comunidade criativa, muito obrigado por tudo. A tua trajetória é uma inspiração para todos os brasileiros, para todas as brasileiras. E vocês terão a oportunidade de estar mais próximos da Edna dos Santos Duzenberg, fazendo parte do Dia Mundial da Criatividade, do Festival Mundial da Criatividade, que já tem data confirmada em 2025. Então, acompanhem no calendário da Organização Mundial da Criatividade o Dia Mundial da Criatividade, que é a nossa próxima parada, nos dias 21, 22 e 23 de abril, e o Festival Mundial da Criatividade nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2025. Esse foi mais um episódio, dessa vez especial, do WCF Cast aqui nos estúdios da Compasso Colab. Eu sou o Lucas Foster e agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.